Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai maravilhoso, possam inundar os nossos corações, nos concedendo uma semana abençoada na sua presença. Que Cristo, seu Filho, possa continuar nos conduzindo, nos orientando, nos consolando, nos fortalecendo para o seu reino. Amados, hoje, domingo, iniciamos aqui uma nova semana, com ela também uma nova lição, a lição 31 do livro de Isaías, cujo título é Louvor ao Senhor. Louvor ao Senhor nosso Deus. O verso síntese está em Isaías 38, versículo 20, que diz assim: Tu me salvaste, ó Senhor. Por isso, tocaremos as nossas harpas e cantaremos louvores a ti. A vida inteira nós te louvaremos no teu templo. Veja que essa aqui é uma oração e um louvor ao mesmo tempo, né? Porque aqui Ezequias, o rei Ezequias, né? É principalmente um louvor que sai do seu coração, porque o Senhor deve ter o salvado, né? Salvado de alguma situação, né? O salvo de alguma situação em que ele tinha certeza de que ele não poderia resolver aquilo sozinho. O Senhor é o nosso Salvador exatamente nas questões aonde nós não conseguimos, com a nossa inteligência, com a nossa força, com nossos recursos, nos livrar do perigo, da situação, né? Ou até mesmo da morte. O Senhor é o nosso Salvador. E alguém que é salvo de uma situação como essa, e que sabe que ele deve aquele livramento, aquela salvação a Deus, a primeira coisa que vem ao seu coração é um sentimento inundante de gratidão e em seguida na sua língua toma conta o louvor, né? O louvor de reconhecimento pelo que Deus fez, né? A alegria que essa gratidão em forma de louvor produz no coração, né? E só Deus tem condição de promover isso, né? Deus tem esse poder e nos presenteia com esta dádiva quando as coisas estão muito difíceis e quem sabe até a morte batendo a porta, né? É o Senhor que tem o poder de livrar. E quando Ele livra, esse é o sentimento no coração de todo aquele que é salvo. Vamos então, meus amados, agora para a nossa primeira pergunta da nossa lição, que diz assim: que mensagem trouxe Isaías a Ezequias quando estava doente? O que fez Ezequias depois de receber a mensagem do Senhor? Isaías 38, versículo do 1 ao 3, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ele disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. A reação aqui de Ezequias era algo realmente muito tocante para um Deus de amor. É claro que a gente não pode medir a pessoa de Deus
como um ser humano. Nós temos emoções, né? As nossas emoções, muitas vezes movidas nesta carne pecaminosa que nós herdamos do Adão pecador. Isso nos deixa muito fragilizados emocionalmente. E por causa desses desequilíbrios emocionais, a gente não pensa direito, não escolhe direito, não toma decisões direito, né? E acaba muitas vezes, não fazendo a perfeita vontade de Deus, porque estamos com as nossas emoções, né? Não estamos em perfeita harmonia com o Espírito de Deus, né? Aquela emoção sadia, aquela emoção que tem o conhecimento e sempre se questiona com a razão, aquela emoção equilibrada, né? Hoje as pessoas chamam isso de inteligência emocional, né? Mas eu acredito que inteligência emocional não existe sem o devido equilíbrio espiritual. É o que a Bíblia, pela fé, eu entendo na Bíblia que é assim. Pois bem, vamos. Aqui o texto diz que Ezequias adoeceu de uma doença mortal e ia morrer, e o Senhor ainda mandou avisar ele, né? O profeta Isaías foi lá e disse: olha, Ezequias, realmente essa doença que você tem é muito grave e você vai morrer. O que é que você tem que fazer agora, Ezequias? É colocar em ordem a sua casa, né? A sua casa, começando por ele, né? Coloque a sua vida em ordem, coloque a sua casa em ordem, né? Os últimos dias de vida, oriente sua família, seus filhos, faça tudo o que tem que fazer para que a sua casa seja, entre aspas, tão justas quanto você, né, foi nas suas ações. Era mais ou menos isso. A Bíblia diz aqui que Ezequias virou o rosto ali, né, quem sabe para a parede, diz o texto aqui, né? Virou o rosto e orou ao Senhor, dizendo, né, Senhor, se lembre de mim, eu peço, né? Eu peço porque eu andei com fidelidade diante do Senhor e com inteireza de coração, fui reto, né, aos teus olhos, né? Então, Ezequias não foi claro na sua oração, que ele poderia dizer, Senhor, eu fiz a tua vontade, eu destruí todos os postes ídolos daqui de Jerusalém, fiz tudo o que a retidão da tua palavra manda, e é assim que eu vou acabar a minha vida? A fala do Senhor para mim é essa? O Senhor não tem uma cura para mim? O Senhor que pode tudo? É assim que vai terminar tudo? A oração de Ezequias estava implícito isso. Senhor, será que por tudo que eu fiz, eu não mereço o pagamento de uma cura da tua parte? Se nós formos refletir, pode também ser que na fala dele também esteja implícita esse pedido, né? Mas o Deus onisciente, que sabe até aquilo que não foi dito, aquilo que as pessoas tentam esconder, o Senhor sabe também, com certeza deve ter entendido o que realmente Ezequias queria dizer com isso. O fato aqui é que a Bíblia diz que essa notícia vindo da parte do Senhor foi tão dura, mas tão dura para Ezequias, que quem sabe estava esperando uma cura da parte do Senhor, que a Bíblia diz que ele não chorou muito não, foi muitíssimo. Era muito choro, né? Era um choro realmente que tinha muita angústia, muita tristeza, quem sabe medo, quem sabe alguém que tinha ainda o sonho e tinha muitos projetos ainda para fazer, e poderia ser até em prol do Senhor, claro, né? Mas diz que Ezequias chorou muitíssimo. Mostra claramente aqui que a doença e o sofrimento que ele estava passando, né, dessa doença grave,
né? Além de tudo, havia machucado nas emoções, né? E ele chora muito. E Deus é maravilhoso porque Deus compreende o nosso choro, né? Deus entende o nosso choro. E Deus se compadece do nosso choro. E esse Deus maravilhoso, com certeza, né, como muitas vezes o próprio Jesus fez, né, com pessoas que o procuravam chorando, sofrendo, e o próprio Cristo, orando ao Pai, né, em momentos em que ele, em oração, chorava também. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta, que diz assim: que mensagem o Senhor enviou a Ezequias e qual foi o sinal que o Senhor deu? Isaías 38, versículo 4 a 8, ele diz assim: aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe disse: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos e livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. E defenderei esta cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Na escadaria feita pelo rei Acais, o Senhor fará com que a sombra daquela escadaria volte 10 graus. E a sombra voltou 10 graus. Que texto lindo, né? Esse texto aqui mostra, né, o resultado da oração de um homem que buscou a Deus de todo o coração, com toda a sua dor, com toda a sua alma. A prova disso era que ele não chorou lágrimas de crocodilo. Aquela lágrima, aquele choro que você faz, não caiu uma lágrima, né? Aquele choro falso. Ou aquele choro repentino de remorso. Mas o choro de Ezequias aqui foi muitíssimo, muitíssimo, porque foi longo, pode ter demorado vários minutos, ou muitíssimo no sentido de ter sido muito intenso, né? Intenso, que você pode chorar pouco, chorar 5, 10 minutos, mas é um choro muito intenso, onde o homem rasga a alma, né? Pois bem, isso aqui é tão belo, porque isso aqui revela muito pouco sobre Ezequias, mas esse texto revela muito acerca de Deus, que é o verdadeiro conhecimento que nós estamos buscando aqui, conhecer a Deus, o conhecimento da vida eterna. Ezequias é como nós conhecemos bem o ser humano, né? E se nós estivéssemos no lugar de Ezequias, também tivéssemos, né, talvez chorado muito, ou mais do que ele, né? Mas só em saber que não deu tempo nem Ezequias acabar de chorar muito tempo, né? E Isaías nem tinha saído ainda ali do palácio de Jerusalém, né? E já voltar com aquela notícia para ele, né? Olha, Ezequias, trago aqui uma palavra, só sou o porta-voz, viu, Ezequias? Eu, Isaías, só sou o porta-voz. Quem está falando aqui é o Senhor. O Senhor disse o seguinte aqui, né? Ele é o Deus de você, é o seu Deus, ele é o seu Deus. Foi quem te livrou de Senaqueribe, né? Ele também é o Deus de Davi, o teu antepassado. Você é filho de Davi. Olha que coisa linda. Ele diz assim, Ezequias: eu escutei a tua oração e vi as tuas lágrimas me tocou profundamente. Eu fiquei compadecido com as tuas lágrimas. Eu vou deixar que você viva mais 15 anos. E nesses 15 anos, eu livrarei você e a cidade de Jerusalém do rei da Assíria, né? Os descendentes de Senaqueribe. E defenderei a cidade de Jerusalém. 15 anos em que Jerusalém não será atacada. 15 anos que você
não perderá uma guerra, Jerusalém não perderá uma guerra. Eu vou livrar você e esta cidade. Olha, eu vou cuidar de você por 15 anos, até você morrer. Você vai viver mais 15 anos, você sabe que vai morrer daqui a 15 anos. Mas nesses últimos 15 anos de vida que você vai ter, olha, eu vou livrar você, eu vou cuidar de você e vou cuidar dessa cidade. Já pensou, meus irmãos, uma promessa dessa, né? Deus dizendo, eu pessoalmente vou livrar você. Você conta com o meu livramento a partir de hoje, né? E toda a cidade, porque eu não vou ajudar só a sua pessoa, eu vou ajudar também o seu comando, o seu reinado, o seu ministério, a sua obra como missão de vida, que é reinar e governar, eu também vou estar abençoando você nisto tudo. Olha que coisa linda. E ele sabia da fragilidade do coração de Ezequias, né? Já porque a primeira vez, depois que ele mandou o primeiro recado por Isaías para Ezequias, dizendo que iria botar um espírito em Senaqueribe, e Senaqueribe voltaria e morreria a espada, logo depois Senaqueribe mandou uma carta e ele ficou triste, foi de novo para o templo assustado, tal. Então, assim, Ezequias era muito fiel, mas ele não tinha uma fé, né? Uma fé como de outros grandes homens de fé, né? Ezequias ficou abalado quando recebeu a carta, né? E o Senhor sabe, e o Senhor nem deixou que ele orasse uma segunda vez aqui, ó. Já disse logo, olha, Ezequias, né? Como eu sei que você para que você acredite no que eu estou dizendo, eu vou fazer com que a sombra, né? Aqui no Nordeste, alguns chamam os nossos antepassados chamavam de resta. A sombra ou a resta. A sombra, né? A sombra lá da escadaria que o rei Acais construiu, eu vou fazer com que essa sombra volte 10 graus. Ela volte 10 graus. É um sinal de que você tem que acreditar que eu vou dar 15 anos de vida. Você vai ter certeza que você não vai morrer daqui a 10, a 13, a 14, né? Se daqui a 10 anos você ficar diante de um leão feroz que vai lhe comer, você sabe que você não vai ser devorado, porque você não vai morrer. Eu estou dizendo que eu vou lhe proteger durante 15 anos. Já pensou, meus irmãos, numa promessa poderosa como essa aqui? Pois é, Deus faz a todos os seus servos que o servem com inteireza de coração e que busca e entrega completamente a vida nas suas mãos.